Bom dia, meus amados irmãos em Jesus, que a paz do Cristo se faça presente aqui entre nós, nos amparando, nos iluminando e guiando os passos da nossa vida. É com muito bom coração que estamos aqui reunidos neste momento da nossa reflexão diária do Evangelho segundo o Espiritismo. E bom, meus irmãos, hoje a gente deseja do fundo do coração que Jesus se faça presente com todo o teu amor dentro de nossa alma, apaziguando e acalmando as dores que a gente carrega, nos iluminando no caminho da nossa vida e nos concedendo e fortalecendo muita fé para que a gente possa enfrentar as nossas batalhas diárias. Que Jesus esteja aqui sempre nos amparando e nos protegendo. E bom, meus irmãos, hoje nós vamos convidar a todos para refletirmos uma passagem que se encontra no item 12 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus irmãos, quando nós lemos este item 12 do capítulo 7, há ali um trecho que destacou-se ao nosso olhar. E este trecho a gente gostaria de compartilhar aqui da passagem do Evangelho e após a leitura dele que a gente possa tecer juntos uma reflexão proveitosa para nossa alma. Então vejamos bem, lá no Evangelho a gente encontra o seguinte trecho: Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Meus irmãos, este é o trecho da passagem do Evangelho que a gente gostaria de compartilhar aqui hoje. E olha essa pergunta que é feita para todos nós. Por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre vossas cabeças? Por outras palavras, por que nos queixamos e nos revoltamos tanto com as calamidades, com as provas, com as expiações que nos chegam? Por que nos revoltamos tanto com os desafios da vida que a gente por vezes causou eles? Olha só. E logo abaixo coloca: desprezamos tanto a moral divina do Cristo, então não é de se espantar que a taça da iniquidade haja transbordado. E sabe, meus irmãos, quanto a este trecho aqui, é importante a gente destacar que todos nós passamos por provas, desafios e expiações. E é comum, perante as provas difíceis da nossa vida, a gente se entregar, às vezes, a um choro, a gente sentir o coração apertar, sentir que não tá fácil enfrentar aquela prova. É comum e é normal, nós ainda somos almas muito fracas. Então, perante uma prova, um desafio muito difícil, é normal o nosso coração sofrer. Mas vejamos bem que este tipo de sofrimento perante o coração de uma prova, há duas diferenças aí. Há aquele coração que perante um desafio muito grande irá sofrer, irá se sentir abalado, mas tentará ali se reerguer na fé, tentará ali enfrentar, tentará compreender o porquê daquilo que está acontecendo e vai lutar e vai enfrentar. Existe isso que é o que a gente tem que buscar. Mas também existe aqueles corações que se entregam a um sofrimento muito profundo que acaba se tornando uma revolta contra Deus, uma revolta achando que está sendo injustiçado por tal calamidade, por tal prova, por uma expiação, que não está certo passar por aquilo, que Deus está sendo muitas vezes maldoso enviando esta prova. Então, muitos corações que caem nesse sofrimento que leva a uma revolta muito grande,
precisamos compreender que é um sofrimento equivocado e que não vai nos levar a caminho nenhum de resolução desse desafio que estamos passando. Então vejamos que é exatamente sobre esse segundo tipo de sofrimento que a nossa passagem vem nos falar hoje, de almas que se queixam a todo momento das calamidades que ocorrem com um ar de revolta, de que estão sendo injustiçadas, mas que não param para pensar que muitas vezes isso que ocorreu é algo que foi semeado por elas mesmas. É isso que a nossa passagem do Evangelho nos chama a olhar para nós hoje. Então, meus irmãos, é importante a gente destacar que perante esse cenário da revolta, perante um desafio, de achar que está sendo injustiçado, é comum se projetar a culpa. Falar assim, a culpa do que está acontecendo não é minha. A culpa é de tal pessoa, a culpa é de tal espírito, a culpa é de Deus. Começa-se a colocar a culpa em todo mundo, não é verdade? Menos a olharmos para nós e percebermos que a culpa, muitas vezes, é nossa. Que o que estamos colhendo hoje foi algo que semeamos há um tempo atrás. Que o infortúnio, que os problemas, que os desafios que hoje a gente colhe foi porque fomos nós que semeamos. E é importante a gente pensar isso, que se não foi numa vida presente, foi numa vida passada. E que se a gente se revolta com essa situação que a gente está passando, isso não nos ajuda a resolvê-la. Não nos ajuda. Então, muitas das provas, muitas das expiações, foi algo que é uma colheita de uma sementeira nossa. Não é culpa do outro, não é culpa de Deus, não é culpa de um terceiro, não é culpa nem do espírito às vezes. Digamos que é responsabilidade nossa. Responsabilidade nossa. Vejamos bem isso. Então, certa feita, eu li uma reflexão muito bonita, e é uma reflexão que ela harmoniza perfeitamente aqui com a nossa passagem de hoje. Eu gostaria de compartilhar essa reflexão que eu li com vocês. Olha só, meus irmãos, o que é nos dito. Para toda ação que temos, haverá uma reação. Sobretudo, para toda ação repetida, haverá também uma reação, como marcas de ruga na face. Se sorrirmos sempre da mesma forma ou franzirmos o centro da testa para forçar o olhar, nossa pele ela vai criando frisos, marquinhas. Quanto mais repetimos essas contrações musculares, mais fundas se tornam essas marcas. Se quisermos interromper esse processo, teremos de fazer um grande esforço para modificar esse comportamento repetitivo nosso. Essa foi a reflexão, meus irmãos, que eu li certa feita, e que olha o que essa reflexão nos diz. Se a gente sorri sempre da mesma forma, ou tem o costume de franzir aqui o meio da testa de forma sempre repetida, o que vai acontecer? Vamos criar marcas na nossa face. Vai ficar marcado. E se a gente quiser que não tenham essas marcas, a gente precisa se esforçar para modificar esse comportamento repetitivo que temos. Qual que é a moral que a gente extrai disso? Que toda ação do mal que nós temos terá uma reação. E quantas pequenas ações, pensemos, perturbadoras da harmonia da alma, a gente não cultiva diariamente? Sentimentos ruins, pensamentos ruins, desejos baixos, ações perniciosas. Quantas ações do mal, pequeninas, que a gente não tem todo dia?
achando que não tem nada de errado em ter essas ações. E o que acontece? São ações pequeninas, perturbadoras e ruins que vão se acumulando, acumulando e acumulando, criando marcas na nossa alma. E um dia essas marcas resultarão em uma dor. E assim a gente pergunta para nós mesmos: essa dor foi fruto da responsabilidade de quem? De nós mesmos. Então, da mesma forma que fisicamente, de forma repetitiva, se a gente ficar franzindo a testa, a gente vai criar uma marquinha no nosso rosto. A mesma coisa acontece se a gente tiver sempre ações repetidas, repetidas, repetidas no mal. Às vezes ações que a gente fala, não tem nada demais. Igual franzir a testa, não tem nada demais, só tô franzindo a testa aqui, não tá fazendo nada. Uma ação pequenina. O mesmo ocorre com as ações que vão nos colocar em desalinho emocional. Pequenas ações todos os dias, perturbadoras da alma, vão criando marcas, marcas e marcas na nossa alma. Vão se acumulando, se acumulando e se acumulando, até que um dia transborda, transborda. E aí muitas vezes vai ser um dia que a gente vai surtar, digamos assim, que a gente vai perder a cabeça, que a gente vai sair totalmente em desalinho, que a gente vai cometer uma atitude infeliz, porque foram atitudes ruins que a gente foi acumulando, 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 guardando, guardando, guardando. Então, para a gente sair desse ciclo, precisamos nos esforçar para modificar esse comportamento repetitivo de pequenas ações perturbadoras diárias que nós temos. Com isso, meus irmãos, é importante a gente ter em vista exatamente o que o nosso evangelho de hoje nos diz. Por que a gente se queixa tanto das calamidades que nos ocorrem, sendo que nós mesmos as amontoamos sobre nossa cabeça? Seria justo eu ver uma marquinha na minha testa, igual o exemplo que a gente está dando aqui, e falar assim, não, a responsabilidade dessa marca não é minha, é do outro. Não, fui eu quem franzi, fui eu quem tive esse comportamento. E o mesmo ocorre, como o nosso evangelho nos diz, com as nossas provas, com as nossas expiações, com os nossos desafios. São momentos de dores, muitas vezes, são momentos difíceis, mas que é uma colheita, meus irmãos, de responsabilidade nossa. Nossa. E é importante a gente ter a visão que não é um castigo de Deus, não é uma punição de Deus, mas é uma forma de ensinamento para progredirmos. Então tenhamos consciência que essas marcas na alma que a gente fica acumulando pelas ações ruins no caminho do mal que a gente tem, um dia elas poderão se transformar numa dor mais profunda. Então, quanto antes a gente parar de fazer essas marcas na alma, cortar esses comportamentos ruins, esses desejos perniciosos, mais a gente já vai se modificando e às vezes não vai acumulando tantas marcas na nossa alma. Então, meus irmãos, este é o nosso ensinamento de hoje. Espero que da melhor forma possível eu possa ter explanado sobre esse tema, chamado realmente, porque o Evangelho faz isso, ele nos chama para a consciência das nossas responsabilidades. O que a gente sofre hoje não é responsabilidade do outro, mas é muitas vezes algo que a gente planejou, algo que a gente pediu antes de reencarnar. Muitas vezes é um ensinamento que está vindo para nós. Foi um pedido nosso para que, se não fosse assim, a gente não ia se modificar no caminho do bem. Então, para a gente ter um pouquinho mais de tolerância e compreensão para o que nos ocorre. Bom, meus irmãos, convido a todos para encerrarmos o nosso evangelho de hoje e encerrarmos com Jesus em nosso coração. Agradecemos a todos a paciência e o carinho de estarem presente aqui com a gente como uma grande família. Nos encontramos aqui amanhã às 7h30 para começarmos a nossa semana com mais uma reflexão do Evangelho diário. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, mantendo sempre a esperança de um amanhã melhor. As dores não são eternas, os problemas não são eternos. Tudo passa, meus irmãos, tudo passa.
Lembremos que essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Luminárias, para todos nós que aqui estamos. Fiquemos em paz e que assim seja.